hoje a Reconexão Criativa veio para a Semana Criativa de Tiradentes. Não preciso nem explicar por que esse é o meu festival preferido de Tiradentes. São 4 dias onde tem muitas atividades acontecendo sobre arquitetura, design, artesanato e criatividade, assim, especialmente os aspectos culturais e regionais. Por isso que eu acho que, independente da área, sempre é bom. É um ótimo lugar para a gente ampliar o nosso repertório, saber aí o que está acontecendo no Brasil. Mas dessa vez eu resolvi vir de última hora e esse é um problema. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são vários bate-papos, palestras, oficinas, várias coisas simultaneamente em muitos lugares da cidade. E aí a gente fica nessa coisa de o que eu vou escolher fazer. Mas e para saber o que rolou lá dentro, tem uma coisa que mineiro adora, que é ouvir alguém te contar o que rolou lá. Então eu me preparei, escrevi aqui, ó, neste sábado, tudo que tem em cada horário. São simplesmente 14 entre bate-papos e palestras. Eu marquei aqui os meus preferidos de cada horário, que já é um desafio. E o que a gente vai fazer é ir para a saída e conversar com quem esteve lá dentro. Bora comigo? E esse é um festival que nos lembra que a criatividade não se desenrola só na nossa mente, ela acontece no corpo também. E aqui é assim, o dia todo se movimentando pela cidade. E foi nessas andanças de lá para cá que eu perguntei aos participantes no final de cada palestra: de tudo isso que você acabou de ouvir, o que você achou mais criativo? Eu acho que eu gosto muito desse momento que a gente está vivendo agora, que quando os artesãos eles se encontram e eles veem os próprios trabalhos juntos. Eu acho que esse é um momento muito inspiracional. Eu acho que a gente consegue perceber pelo perfil de cada um quem vai querer continuar e quem vai absorver ainda mais o processo nesse dia a dia, porque para eles é muito importante esse momento. Que é quando as pessoas elogiam o trabalho deles, é quando eles se autoelogiam, é quando eles percebem que um trabalho deles está conectado de alguma forma com o trabalho do outro, porque tem uma coisa que a gente tenta fazer na coleção, é que as coisas acabem conversando, então às vezes a paleta de cor de um tá na paleta de cor do outro, e é quando eles veem tudo junto, e aí quando eles estão juntos, eu acho que é um dos meus momentos mais significativo. Eu acho que é no processo de largar a mão do controle. Foi uma das coisas que eu aprendi aqui com esse tanto de conversa. A gente está mediando 6 painéis, foram vários grupos, né? E o que eu ouvi muito sobre confiança um no outro, em ouvir, em desaprender para poder trazer coisa nova. Eu acho que soltar a mão no controle, porque essa mão invisível, ela sempre tem algo para nos oferecer. E aí é que a conexão acontece. É um pouquinho do que eu senti, assim. A gente ouviu uma palavra bonita que a Ana trouxe, que é solta o ponto, né? Então acho que essa coisa acho que resume bem, assim. Eu gostei muito de conhecer a história. Eu fui ontem na exposição sem conhecer e ter visto a história por trás, né, de tudo me encantou assim bastante, a manualidade, as artesãs, conhecer cada uma delas, foi muito bacana. Uma salva de palmas para essa turma aqui. Quais as plantas que a gente tem comprado para as nossas casas? Quais as escolhas que os paisagistas têm feito para os seus projetos? Bom, eu fui correndo para a palestra da Tainã Doréia, arquiteta e paisagista, que provoca esses e vários outros questionamentos ao falar sobre paisagismo afrocentrado. Ela valoriza a riqueza que existe em quintais, terreiros e quilombos e trata tudo isso como grandes referências para projetos. É claro que eu não poderia, ao final, deixar de perguntar para ela. Acho que o mais criativo foi olhar para a paisagem não só como estética, mas como extensão do corpo. Para mim, eu acho que esse é o principal ponto. Por quê? É aí que você olha para outras plantas
que você pode adicionar nessa paisagem. Então, por exemplo, foi aí que eu tive contato com uma moça, inclusive, super referência para mim, que é a Bruna Crioula. Eu acho que é bom para vocês que gostam de paisagismo. Ela fala sobre as plantas alimentícias não colonizadas. E ela se coloca como coletora urbana. Então ela olha para o ambiente urbano e ela caça a planta no ambiente urbano. Isso eu acho sensacional. E para mim isso foi o principal ponto. Por quê? Foi através do trabalho dela que eu comecei a pensar, olha, eu posso colocar uma beltroega no meu trabalho. Cara, isso é incrível. Eu posso pensar isso não só como essa estética das folhas ornamentais, mas eu posso pensar nessa paisagem que ela tem uma relação com essa pessoa que vai ocupar. Então, acho que esse é o principal ponto desse processo criativo. Eu acho que eu pude conectar muito com as coisas que eu vivi, porque a minha família é quilombola, então eu consegui relacionar as vivências que ela teve e as impressões que ela teve com muitas das coisas que eu pensava, e também foi muito bom para complementar a minha percepção sobre a paisagem, porque minha família é quilombola, mas eu sempre morei na cidade grande. Então, quando eu era criança, eu vinha nas férias, né, para visitar, e eu sempre via essa diferença, eu não entendia o porquê. E aí agora, com o amadurecimento e tudo mais, também com as coisas que ela falou, consegui compreender melhor, entender melhor essa relação do espaço e da paisagem. Eu sinto que um dos efeitos colaterais da Semana Criativa é nos fazer repensar completamente a nossa casa, a nossa relação com cada cômodo, com os objetos que nos fazem companhia ali todos os dias. E o Luffy, contador de histórias nato que é, nos fez o convite de ir além e refletir. Quais histórias as nossas casas têm nos contado? Eu tive a alegria de conversar, olhando olho no olho com ele, que tem esse coração que transborda pelas palavras e pelo olhar. Quando eu falo que é pra gente enxergar e se ver por todos os lados, principalmente quando você tá falando da casa, que é um lugar de pertencimento. Então, quando você olha, você vê pra onde eu viajei, quem são as pessoas que eu amo, quais são as histórias que eu conto, o que eu tô fazendo valer na minha vida. Isso tudo representado através de objetos, de histórias sendo contadas. Mas a maior criatividade, o maior ponto alto da criatividade é quando você para de olhar para os lados e começa a realmente olhar para dentro para você ver como você percebe isso. Porque a gente vai acumulando histórias, experiências durante a vida e nesse acúmulo, tudo que chega pra gente é interpretado de acordo com o que a gente já tem dentro. Então, dependendo do que você tem dentro, você tem uma resposta para aquilo que está chegando até você. Então é por isso que você tem que enriquecer cada vez mais o que você coloca para dentro, para que tudo aquilo que esteja ao seu redor seja uma interpretação de inspiração. Então a grande criatividade é essa, é você permitir-se. É uma vida real, né, amor? Uma coisa normal, assim, né? De você se enxergar dentro da casa, né? Tudo que tá ali te representa, ou quem entrar na sua casa, olhar para tudo ali que tá ao redor e entender quem é você, assim. Isso é uma das coisas que mais gosto. E a memória afetiva das pessoas no lar dela. Eu tenho muito afeição assim por bicicletas. Eu adoro o objeto. E eu tenho várias, tem aquela bicicleta de 1930. Então a gente se conheceu, resolveu morar junto, então tem bicicletas na parede. A primeira coisa que eu falei, vamos botar essas bicicletas todas na parede, pelo amor de Deus. Né? Porque representa muito. Faz parte da minha memória afetiva, né? Eu acho que mais que criativo, eu diria disruptivo. Ele traz a visão do ser humano a partir da casa e não do mercado. Então isso é algo fundamental que a gente tem que olhar para isso, né? Essa massificação da construção que vem dentro do modernismo e que se aprimora, né, no processo de industrialização e que se perde, né, o artesão, o artífice mesmo, que leva a alma. A gente não está sabendo, nós arquitetos, usar o poder do desenho, senão só manifestar o desenho como uma representação do que já se sabe, não do que se cria. Eu acho que ele fala sobre isso. Em tempos em que a cultura é de decorar a casa com menos, ter medo de cores e seguir os escandinavos,
Maurício Arruda veio nos relembrar que a exuberância do Brasil é maximalista e que isso não tem nada a ver com ter em excesso nem com o acúmulo, e sim com a coragem para encher a nossa casa de significado. A brasilidade nos tons, trabalhar a brasilidade nos tons de cor. A gente tem essa coisa muito de buscar o que o mercado está pedindo, o que está usando, qual que é a cor do ano, qual que é a cor da moda, e às vezes você está perdendo aquilo que é mais genuíno, que é aquilo que às vezes é a cor do local, é a cor de um móvel que a pessoa tem, é a cor de um detalhe, né? É a cor predileta da pessoa, né? Então eu acho que a gente às vezes entra numa onda muito mercadológica e perde esse lado genuíno, que é saber aquilo que toca, o que te sensibiliza. Ele consegue trazer sofisticação e trazer personalidade, que é uma coisa que eu bato muito, que as casas hoje precisam ter, que é a personalidade de quem mora. Sim. E eu acho que ele é uma pessoa que traz a cor da forma correta, e acho que para mim isso é o mais fantástico. O encerramento do dia foi com Lili Ted, que levou os nossos olhares para o artesanato do Sul Global, apresentando uma coleção de fotografias com arte feita pelas mãos de artistas do lado de cá do mundo, no livro para nos encher de orgulho chamado Proud South Craft. O craft é ritual, algo que a gente tem perdido muito e precisa encontrar. O craft é mágico. O craft é coletivo, ele é ancestral, uma palavra tão importante que a gente tem buscado demais entender a nossa ancestralidade. O craft é convidativo, ele é inclusivo, ele é animado, ele é político. Mas o craft também é sexy, ele é encarnado, ele é poderoso, ele é ousado. Ele é emancipado. Me coloque num pedestal. Essa é a mensagem que a gente tem que encontrar. Olha, eu, assim como você também, né, a gente saiu assim impactada, né? E eu acho que já tinha passado a hora, né, do mundo tirar esse olhar do norte e olhar para o sul, né? É maravilhoso, assim, a gente vê que quando a gente fala em sul, talvez nós aqui pensamos sempre na América do Sul, mas não, a gente vê que o sul, ou América do Sul, ou México, ou África, né, são lugares que nós estamos todos juntos, parece, né, todos no mesmo barco. Então a alegria, o trabalho com cores, com os elementos naturais, somos todos irmãos, estamos todos, né? Então assim, eu saí encantada. Nós estamos com esse projeto desde 2010. Nós criamos o Barco Museu, que é um equipamento cultural. Ele atua na calha do Rio São Francisco, atendendo Alagoas e Sergipe. Então, a partir de 2010, nós começamos a fazer projetos culturais com as crianças, adolescentes e mesmo adultos. E esse Barco Museu, ele traz muita felicidade, muita alegria pra gente, porque hoje geraram frutos os projetos. Aí nós temos as crianças que nos primeiros projetos fizeram as oficinas, hoje já são adultos e alguns já são artistas. As coisas mais legais assim, que eu vi são coisas que promovem tipo, a sustentabilidade mesmo, sabe? Por exemplo, aquelas teias caindo, acho que é da Ana Vaz, por exemplo, quando eu conversei com ela, ela me falou, né, no caso, que são coisas 100% recicláveis, sabe, feitas de garrafa PET. Então, assim, eu acho que essas coisas mais sustentáveis são mais criativas, né, porque tudo é lindo, sabe, tipo, todas as artes, assim, tipo, igual aquele jardim lá na Casa Coral, de flores. Então, assim, eu acho que elas também são muito lindas, mas eu acho que são coisas que tentam promover essa sustentabilidade mesmo, sabe? Uma das definições que eu mais gosto da palavra repertório é que explica que repertório é o conjunto vivo de tudo que já nos tocou e que podemos reencontrar dentro de nós mesmos no momento da criação. E para mim,
Esse é um dos grandes ganhos da Semana Criativa, ampliar o nosso repertório. E é por isso que eu quis saber dessas pessoas com quem eu tive a alegria de conversar. Em relação a todo o festival até aqui, o que mais tocou a sua alma? Ai, nossa, eu acho que esse é um evento que ele como um todo, ele é muito, muito especial pra mim. Eu não canso de ver, às vezes eu falo, ai, será que eu vou esse ano? Eu sempre me surpreendo. Eu acho que agora tem uma coisa muito bonita pra mim, que é essa abertura de outros estados dentro da Semana Criativa. Então eu fui na Casa Pará ano passado, esse ano tem de novo, mas aí eu fui na Casa Paraíba e eu fiquei, ai meu Deus, isso tá muito lindo, eu quero comprar tudo, já tava tudo vendido. Eu fui na Casa Ceará, no Espaço Ceará, que tem uma exposição muito linda com os papangus. Eu acho que essa troca intercultural do Brasil é muito linda, porque eu acho que o Brasil ele tem uma coisa de uma riqueza da gente ser realmente um país de dimensões continentais, mas a gente tá com dimensões continentais, mas a gente fala, querendo ou não, a mesma língua. E eu acho que o artesanato se conecta nesse sentido. Então, o fazer manual, ele é uma linguagem, e eu acho que ter a chance de ver tudo no mesmo lugar e eles também verem tudo no mesmo lugar é muito interessante. Então essa é uma das partes que eu mais estou amando agora na semana, que é essa amplitude de coisas novas, de estados, artesãos novos que estão vindo para cá. Eu acho que é um lugar de encontros muito bonito, com gente muito disposta a conversar. Eu acho que o poder da conversa ele é muito transformador e a gente para de precisar de apresentação, de introdução, né? Então as pessoas conectam e é uma conexão muito genuína. Então, para além das exposições, as mostras que abrem muito a cabeça, eu acho que esses encontros na rua e as pessoas que você conhece são um patrimônio que a gente leva, assim. Confiança, né, que nós tivemos, a confiança, né, que nós tivemos com nós mesmos primeiro, de estar fazendo um trabalho tão lindo e para uma semana tão importante que é a Semana Criativa daqui de Tiradentes, né? É ver o resultado, né? O resultado final conta muito, né? Que a gente viu que ficou perfeito, tudo lindo. Eu tô gostando muito de conhecer tudo. Eu fui ontem, assim, basicamente eu conheci a Casa Pará, que me encantou bastante. E tô gostando muito de conhecer cada espaço, assim, a artes, né? Eu sou arquiteta, então, assim, tô gostando bastante, assim, de ter essa troca com as pessoas, com os espaços. Eu encontrar pessoas que são referências pra mim, que eu vejo sempre em Instagram, em rede social, que são referências pra mim, e a gente vê que as pessoas são reais, realmente elas são aquilo que elas mostram. Eu acho que todas as edições elas trazem umas emoções que realmente ficam pra gente, né? E essa edição ela tá marcando tá colocando uma força muito maior pela presença de outros estados. Isso mostra que a semana extrapolou realmente Tiradentes, Minas Gerais, São Paulo, etc. Foi para o Nordeste, trouxe mais pessoas de outros lugares. Eu encontrei pessoas aqui do Rio Grande do Sul, encontrei pessoas de Curitiba, pessoas de Goiânia, pessoas de vários lugares do Nordeste. Então é muito interessante quando você coloca e começa a perceber que o que a gente está fazendo aqui está reverberando muito maior, porque todos nós estamos precisando colocar a criatividade para fora. E sabe o que é legal? A gente ir lá e admirar aquilo e tudo que eles têm para mostrar com alegria, sabe? Com vontade de ver aquilo. Então eu acho que isso é bem marcante. Olha, eu tô impressionadíssima com a Semana de Tiradentes, qualidade altíssima de artesanato, de arte, de artistas, de design. Olha, uma imersão em criatividade aqui, com olhares de pessoas muito diversas e com essa alma de Minas, né, que leva a gente pro berço. Não, tô muito bem, saindo apaixonada. Ah, que ótimo, obrigada. Os artesãos do Norte, eu achei assim, muito legal, do Norte e Nordeste, né, a Casa Pará e Casa Paraíba, eu sou tiradentino, então participo sempre, sou arquiteto, então os convidados sempre trazem uma novidade muito grande. E essa coisa do Norte, que é tão distante da gente, trazer isso para perto foi muito legal. Então acho que a Casa Pará me emocionou. E é justamente ter esse olhar decolonizador, olhar para o que é nosso mesmo, para as nossas origens, para a nossa artesania, de todas as possibilidades, do que a gente pode produzir, sabe? Parar de olhar para o norte, para o eurocentrismo, né? E é isso. E aí dentro da profissão, né, eu acho maravilhoso, assim, essa junção desses saberes. Então, o que mais me encanta
na semana é justamente isso, essa possibilidade. Então é do designer entrar dentro desse saber artesanal e o artesanal também aprender, né, com as técnicas, né? Então é isso, é o que mais me encanta na semana. Essa diversidade do fazer, sabe? Assim, eu fiquei bem espantada assim, com a quantidade de pessoas que fazem coisas que eu jamais imaginar que existia, assim, entendeu? Porque eu acho que eu vim pra cá, sair um pouco de São Paulo, assim, exatamente para sair um pouco dessa bolha, sabe? Em São Paulo a gente vê muita coisa repetitiva, né? Do algoritmo, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Então, eu fiquei bem surpresa de ver essa riqueza de fazeres, assim, de saberes, assim. Eu vim para isso e estou bem feliz com isso. Acho que o fato do evento, a cidade, as coisas como são, acho que a gente se apaixona de forma geral. Ainda não tem um ponto só para lhe dizer. Sabe, é você poder entender que você está aqui na Semana Criativa de Tiradentes exatamente o que tem nessa cidade, sabe? Tipo, quem são as pessoas de Tiradentes? O que existe dentro de Tiradentes que faz isso ser especial, sabe? Eu sinto que o festival promove isso, né? Por exemplo, eu tava numa oficina de tambor com prego e, cara, eu participei, tipo assim, de um ritual ali, sabe? Que eu também não sabia, que é uma dança, uma música que eles fazem até pros mortos, né? Pros escravos. Então, assim, tem toda uma questão simbólica por trás, sabe? Eu acho que isso que é importante, sabe? Isso é o que promove, assim, acho que aquece o coração. É você entender o que tá por trás mesmo de tudo isso que é Tiradentes, sabe? Bom, estamos finalizando o dia de palestras aqui na Semana Criativa de Tiradentes. E é claro que surpreendeu muito, eu me esqueci que era um evento mineiro. E mineiro sabe como receber, como ser aconchegante. A gente acabou conseguindo, na verdade, entrar em todas as palestras, porque tanto os palestrantes quanto os organizadores têm esse cuidado de alocar todo mundo ali, fazer a fila de quem está cadastrado. Então, valeu a pena. Fica aí uma dica também para quem vier, às vezes falar, não consegui inscrição, vou fazer outra coisa porque não vai dar certo. Fica lá perto, que a chance de você assistir é muito legal. E ainda tive a chance de trocar com as pessoas. Isso foi o auge, assim, né? Se for falar o que teve de mais criativo pra mim, foi isso, assim. Poder ouvir as pessoas, as conversas que a gente conseguiu gravar e o que rolou também com o microfone desligado. E esses encontros, o quanto que as pessoas estão abertas, assim, pra trocar, pra dar dica, pra dividir esse entusiasmo da vida, né? Às vezes fora é tão difícil a gente achar e aqui a gente tem dias assim que só encontra pessoas que estão deslumbradas, né? Que estão empolgadas com a vida. Então, eu acho que a semana, boa parte do que a gente sai tão renovado aqui é isso, assim, saber que tá todo mundo dando um respiro criativo, né, das rotinas. E o que mais tocou minha alma, certamente, é esse trabalho, a gente poder conhecer esse pessoal que faz, assim, né? E essa potência que existe mesmo nas manualidades brasileiras. Acho que sempre quando a gente vem a Tiradentes, mas na Semana Criativa também, né? E o poder, eu acho especialmente dos objetos na nossa vida, né? Um dos livros aí que eu amo, que chama As Formas da Alegria, fala disso, né? Do potencial que tem, muita coisa na vida a gente não controla, mas os objetos que a gente está cercado, rodeando nossa casa, isso a gente tem controle. Então, com certeza, estou levando aí na mala também para casa esses objetos que vão no dia a dia, assim, quando eu acordar, quando eu estiver saindo de casa, me lembrar do que a gente vive em momentos em viagens criativas como essa.